cada dia que passa, estamos cada vez mais perto da revelação do tema da edição de 25 anos da Hora do Horror. Mas antes, ainda dá para especular bastante as várias possibilidades de temas que nunca foram usados. Então hoje eu vim trazer aqui para vocês algumas ideias, descrições e sugestões para alguma próxima edição da HDH. Na verdade, essas ideias eu já tinha anotado há alguns anos, desde a época em que eu sugeria temas por evento junto com outros canais. E eu também estava com uma pequena pressa de postar esse vídeo antes do parque começar a soltar as primeiras pistas do tema desse ano, porque vai que finalmente eu acerto qual é, né? De qualquer jeito, ficam aqui as ideias para o parque cogitar em usar em algum ano futuro. Então vamos lá, eu vou falar resumidamente de cada proposta, dizendo o título, as fontes de inspiração, a trama para a história, nomes de túneis, ARGs e até pontos educacionais para excursões escolares. E eu vou começar com uma ideia que eu bato o pé até hoje de que seria uma proposta com grande potencial de sucesso. Principalmente agora que o parque tem condições de investir em ótimos efeitos especiais, como vimos nos últimos anos. OVNIs seria um tema que traria invasão extraterrestre, abdução alienígena e segredos do governo. Além das inspirações mais clichês de filmes famosos como Independence Day, Contato de Quarto Grau, a saga Alien, também me baseei principalmente em obras como Nope, na série Projeto Livro Azul e alguns episódios da série Love, Death and Robots e o Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. A ideia não é trabalhar só o lado que todos já conhecem, sobre alienígenas que abduzem ou que têm acordos secretos com governos e trocam tecnologias avançadas, mas sim expandir o medo que a vida fora da Terra provoca no ser humano, o medo do desconhecido e da insignificância da raça humana quando comparada a formas de vidas inimagináveis espalhadas por todo o cosmo. Assim como é abordado nas obras de H.P. Lovecraft e na série de livros O Problema dos Três Corpos. O enredo é o seguinte: a história se desenrola a partir do momento em que uma gigantesca nave de uma raça alienígena hostil cai na Terra. A queda da nave foi testemunhada por milhões de pessoas, de modo que os grandes governos nem tiveram chance de ocultar. Com esse evento, vários segredos sobre a história da humanidade começam a ser revelados. São descobertos trocas de tecnologias, acordos de abdução para testes e principalmente a existência de várias espécies alienígenas que ameaçam a sobrevivência da raça humana. Mas a pior revelação vem da nave abatida, que trouxe o alerta de uma frota de naves que se aproxima da Terra para dominar o planeta e exterminar os seres humanos. Os túneis seriam nave abatida, um enorme disco repleto de tecnologia estranha feito de algum componente orgânico. Explorando os corredores úmidos, quanto tempo até você descobrir que a nave está viva e que na verdade você pode estar andando dentro do estômago de um alien gigantesco. Área 51. A não tão mais secreta base de pesquisas extraterrestres foi desativada e iniciou uma evacuação assim que o alerta da invasão alienígena foi dado. Mas um ataque misterioso interrompeu tudo e ninguém conseguiu sair. O que será que aconteceu lá dentro? Pirâmides primordiais. Templos antigos começaram a ser invadidos com mais frequência desde a queda da nave, mas parece que não é só por curiosidade. No fundo subterrâneo dessas pirâmides tem algo colossal que está aprisionado, está gritando e atraindo pessoas para lá. E claro que teríamos o ARG. Os enigmas seriam baseados em sinais deixados pelos alienígenas, como crop circles, que após desvendados, guiariam certas pessoas para um local onde seriam abduzidas. Figurativamente, né? O desafio final seria num tipo de escape room, no qual o jogador teria um tempo limitado para desativar a sonda de autópsia alienígena, antes que ela o use como cobaia. Já os assuntos educacionais que poderiam ser abordados com esse tema poderiam ser a anatomia de diferentes espécies, engenharia reversa de aeronaves e semelhanças de mitologias antigas. Agora vamos para uma segunda sugestão, que, para falar a verdade, eu ainda não sei se vocês vão achar um tema interessante, mas algo me diz que se for bem trabalhada, daria muito certo. Eldorado trabalharia citações e elementos históricos que envolvem a ganância do homem, juntamente com o folclore nacional, trazendo personagens como Saci, Curupira, Caipora, Iara,
não como monstros, mas como seres temidos, entidades guardiãs assustadoras e impiedosas. Se você invadir a cidade, eles não terão piedade. A inspiração principal veio do episódio Híbaro, da série Love, Death and Robots, com a personagem da Sereia de Ouro e Joias. Mas também veio de um filme que eu achei a ideia interessante de ser trabalhada. Caso você nunca soube, existe um filme de terror brasileiro chamado Curupira, o Demônio da Floresta. E com base nas críticas sobre pegar um personagem da nossa cultura, que é visto como um protetor, e transformá-lo num monstro assassino, eu fiquei pensando em uma forma de respeitar a essência dos personagens folclóricos, mas ainda assim trazê-los para uma trama de terror. E com isso, me veio o seguinte. Por muitos anos, se espalharam lendas de uma cidade perdida, repleta de riquezas incalculáveis, mas que ao mesmo tempo parecia perigosa, pois todos que se atreveram a se aproximar de seus arredores nunca mais foram vistos. Os guardiões que rodeiam e protegem as ruínas de Eldorado podem ser impiedosos com qualquer um que pisar naquele solo sagrado. Os túneis seriam estes: Templo Dourado. Dentro deste grandioso monumento construído às margens de um lago, onde eram feitos rituais, sacrifícios e oferendas de tesouro aos deuses, os gananciosos que ousarem profanar e atravessar os portões vão descobrir da pior forma a verdadeira história de Eldorado. Vilas Sagradas. Em meio a essas casas abandonadas, fantasmas dos aldeões assassinados por saqueadores assombram e perseguem qualquer um que invadir seu lar sagrado. Acampamentos. Barracas destroçadas, mapas rasgados, árvores marcadas e sangue para todo lado. Nunca um acampamento durou mais que a primeira noite nas matas que cercam a cidade. Cuidado, os guardiões ainda estão por perto. O ARG traria enigmas para achar pistas sobre a localização da cidade, que estariam espalhadas em documentos antigos sobre pequenas descobertas de vários exploradores desaparecidos. O desafio final seria um tipo de pega-pega ou esconde-esconde, em que o jogador deve sair do Templo Dourado sem ser pego pelos guardiões da cidade. Quanto aos pontos educacionais, esse aqui tem vários bem legais. Referências sobre a história de explorações europeias em busca de riquezas na América do Sul, a verdadeira história sobre o líder indígena e o ritual que deram origem à lenda de Eldorado, essência de personagens do folclore brasileiro e até algumas pautas de desmatamento e poluição do meio ambiente, que também poderiam ser usadas nos túneis, em alguns personagens e no ARG. E depois de ter visto esse vídeo do show da Marina Sena, me veio mais uma ideia, um show no salão chamado O Canto da Sereia, com uma playlist de músicas nacionais e performances nas quais os dançarinos se fingiriam de visitantes normais do parque, e do nada começariam a dançar quando a guardiã Yara surgisse e começasse a cantar. Durante o dia a voz dela é sedutora e angelical, mas ao cair da noite, quando o evento começa, seus vocais ficam agudos e ensurdecedores. Eu sei que essa premissa parece mais uma aventura perigosa do que uma história de terror, mas dependendo de como for trabalhado, tipo, por exemplo, focando muito a trama em como os guardiões da cidade podem ser selvagemente violentos contra invasores, numa vibe filme slasher de ameaças animalescas, daria para trabalhar o medo a partir daí. Creio que daria certo por conta disso. E eu acho que o que não me faz desistir dessa ideia são os elementos da nossa cultura, das nossas terras. Seria muito legal ver uma edição do evento explorando a riqueza da nossa própria mitologia. O terceiro tema não é um nome que eu consideraria oficial, mas eu não pensei em um melhor até agora. Então, se alguém pensar em um melhor, sugere aí pra mim nos comentários, beleza? Viral Error é sobre lendas da internet, mas principalmente focando na ideia de manifestações sobrenaturais que surgem através de crenças acumuladas. A inspiração, além de vir das histórias macabras de Slender Man, Jeff the Killer, Siren Head, Backrooms, também veio de um episódio específico da série Supernatural,
O episódio 17 da primeira temporada da série contava uma trama que, a partir de uma pegadinha de terror, adolescentes acabaram usando um símbolo místico e compartilhando isso na internet, junto com uma história de terror sobre uma assombração chamada Mordecai Murdoch. O problema é que, conforme mais usuários olham para o símbolo e acreditam na história do fantasma, ele acaba se manifestando de verdade. Com base nisso, eu pensei no seguinte: um experimento utilizando a energia neural de milhões de usuários da internet acabou dando muito errado. O propósito da pesquisa inicialmente era transmitir informações fictícias como se fossem verdadeiras na rede e depois materializar essas informações através de um mecanismo secreto capaz de canalizar remotamente a energia neural de cada usuário que acessasse suas informações. Em outras palavras mais fáceis, era um tipo de máquina receptora e transmissora que conseguia tornar real e físico dados da internet que tivessem muito acesso, como se fosse um tipo de impressora 3D mais complexa e avançada. Porém, durante um ataque hacker, esse tal mecanismo secreto acabou recebendo e transmitindo dados de diversas fontes diferentes. Alguns desses dados, nomeados como creepypastas, tiveram um longo alcance de transmissão e acessos, ao ponto que a materialização desses dados foi quase instantânea. Desde então, acontecimentos estranhos desafiam a compreensão da realidade. Criaturas sinistras, portais que surgem do nada e dimensões deformadas estão acontecendo em várias partes do mundo. E quanto mais pessoas sentirem medo desses eventos, mais reais esses medos se tornarão. Agora sobre os túneis. Backrooms. Antes, essa gigantesca área era o centro de retransmissão onde os dados fictícios eram materializados. Agora, com o mecanismo fora de controle, toda a área virou um labirinto de salas estranhas, um lugar tão imprevisível e indecifrável que parece ter infinitos níveis. Mas a pior parte são as criaturas bizarras que se escondem nas sombras e por trás das paredes. Casa abandonada. Numa residência antiga e empoeirada foi onde surgiram os primeiros monstros materializados. O lugar virou um verdadeiro imã dessas criaturas. Cada medo diferente sentido lá dentro se manifesta em um novo monstro. Quanto mais pessoas passam por lá, mais monstros diferentes surgem. Banco de dados. Um grande galpão repleto de arquivos físicos e digitais sobre a pesquisa de materialização. Dentre as toneladas de materiais em prateleiras longas, existem documentos com informações cruciais para descobrir como parar o dispositivo hackeado. Mas quando os pesquisadores vieram correndo buscá-los, ninguém mais conseguiu sair depois. Parece que alguém ou alguma coisa já estava esperando por eles. E ainda está lá dentro. O ARG teria como objetivo principal descobrir quem foi o hacker que fez isso, e também descobrir como desligar o mecanismo transmissor. O desafio final aconteceria no labirinto Backrooms e o foco seria descobrir a fraqueza de cada monstro para atravessar as salas e chegar até o transmissor e desligá-lo. Quanto aos pontos educacionais, poderiam se referir a temas relacionados à verificação de fake news, hiperfoco vicioso e manipulação indireta e remota através das mídias digitais. E enfim, chegamos a um tema que não fui eu quem sugeriu, mas até hoje eu vejo como uma outra oportunidade de sucesso. É um daqueles temas que combina com a época em que estamos passando, cheio de avanços tecnológicos e impactos na vida social do ser humano. Esse tema foi sugerido pelo canal Clube Brasileiro dos Três Fantasmas. Para não ganhar créditos em cima da ideia do canal, eu vou dar um resumo do que seria a trama sugerida e vou deixar que vocês vejam os detalhes no vídeo deles. Eu só vou acrescentar aqui o que faltam segundo a minha lista. E o tema se chama Futuro Sombrio. Seria mais uma história sobre revolução tecnológica, de máquinas versus seres humanos. Mas essa aqui tem um toque diferente. Em um futuro pós-apocalíptico, as máquinas se rebelaram contra os humanos e conquistaram o mundo. Mas em meio a esse conflito, as máquinas descobriram um jeito de sentir sensações humanas, drenando sangue e outros fluidos do corpo humano e inserindo esses líquidos em seus componentes metálicos. O gosto pelas sensações de tato, olfato, paladar e outras sensações físicas e psicológicas que antes não eram processadas pelas máquinas, acabou virando um fascínio e vício descontrolado. E os humanos passaram a ser caçados, capturados e drenados vivos.
Todo esse cenário de horror tecnológico e parasita era comandado por uma inteligência artificial Mor, uma espécie de abelha rainha que controla todas as máquinas. Os túneis seriam central de controle, núcleo de energia e porto seguro. Quanto aos detalhes de cada um, veja no vídeo do canal. Já em relação à experiência imersiva, o ARG teria etapas que poderiam ser um tipo de tutorial de como criar um vírus. O desafio final seria em uma das salas do túnel central de controle, onde o jogador teria que instalar o vírus da maneira certa antes que a abelha rainha rastreie a tentativa de ataque e envie suas máquinas. Quanto aos pontos educacionais, com esse tema tem vários importantíssimos e em alta nos dias de hoje. Vício digital, dependência tecnológica e impacto das IAs no mundo inteiro são só alguns deles. Não esqueçam de depois irem no canal que sugeriu esse último tema e ver os detalhes da ideia original, hein? E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas sugestões? Vocês iriam em algumas delas? Qual seria a sua favorita? Como vocês imaginam que seriam shows de abertura e encerramento? Tô ansioso para saber nos comentários. Foi divertido revisitar essas ideias e sonhar um pouco com vocês. Agora vamos esperar o que realmente é oficial, e logo logo vai ser revelado pra gente. Seja qual for o tema escolhido, eu só espero que seja uma edição épica de 25 anos de evento, porque ele merece. A gente se vê no próximo vídeo.